a raiva faz com que, por exemplo, eu não enxergue a longo prazo, a médio prazo. Então, eu posso estragar um bom relacionamento profissional por conta de um impulso que eu não consegui administrar. Olá, pessoal. Este é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira, traz estratégias de vendas para você que quer melhorar os seus resultados. O objetivo aqui é conectar as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído e, com certeza, muitos insights legais para você que está aí nos ouvindo e, é claro, nos assistindo. Hoje eu vou conversar com a Mariana Arantes, doutora em educação e CEO do Portal da Educação Emocional. Entre outras atividades, né, Mariana? Tudo bem com você? Tudo bem, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a você pela tua presença. Bom, hoje a gente vai falar sobre empoderar-se. Como mostrar o seu melhor e potencializar o resultado das suas vendas. Só que antes eu quero te pedir uma coisa. Vai lá, você que está nos assistindo, e se inscreve no nosso canal. Deixa o seu like e, se for o caso de ficar alguma dúvida, é só deixar aqui na parte de comentários que vai ser um prazer para a gente te responder depois. Combinado? Bem, Mariana, para começar, explica para a gente o que é a educação emocional. Olha, já me perguntaram se é aprender a ser feliz, só que eu imagino que não seja algo tão direto e simples assim, né? Esclarece pra gente o que é educação emocional. Que bom que fosse, né? Que bom seria se fosse assim, vamos aprender a ser feliz. A gente aperta um botão e tarará, bate as vendas, né? Bate as metas do mês e é feliz para sempre. Seria ótimo, né? Bonificação cheia, completa. Mas não é tão simples. Até porque educação emocional não trata só de felicidade. Trata de aprender a lidar com o que a gente sente. E parece que é um papo muito subjetivo, sentimento, cada um tem o seu, cada um lida à sua maneira, mas não é bem assim. É verdade que cada um lida à sua maneira, mas não é verdade que isso é só um problema meu. Inclusive porque interfere nas minhas relações de trabalho. Interfere muito, por exemplo, na hora de fechar uma venda, na hora de negociar. Cabeça fria para saber esperar as respostas, para saber esperar o momento de contatar novamente ou não. Ou de colocar as cartas na mesa e falar, olha aí, vai fechar ou não vai? Então, isso faz muita diferença. E se eu não sei lidar nem com o que eu sinto, como é que eu vou lidar com as emoções e os sentimentos de quem está do outro lado da mesa? Então, um processo de educação emocional tem principalmente dois lados, o meu e o seu. Mas só que esses lados não são separados por um muro onde eles não se comunicam. Muito pelo contrário. O como eu me sinto interfere em como você se sente interfere em como eu me sinto, e isso pode potencializar a nossa capacidade profissional, pode te fazer fechar muitas vendas ou então pode botar tudo por água abaixo. É mais ou menos por aí. Então tem a ver sim com felicidade, mas não é só isso. E tem que haver essa convergência, né? Não só das suas emoções, mas também da pessoa com quem você está negociando ou até mesmo convivendo, porque isso impacta também nas relações que a gente tem dentro do nosso ambiente de trabalho, isso faz toda a diferença. Agora, Mariana, é muito importante, você trouxe muito essa questão do fechamento da venda, né? Como a gente lidando com a educação emocional, se educando emocionalmente, potencializando isso pode impactar também nos nossos resultados? Bom, vamos lá. Primeira coisa, hoje tem uma palavra na moda, assim, né, que é resiliência. Depois da pandemia, isso veio com força total. E a gente acha que é como se a resiliência tivesse na água ou numa xícara, né? Assim, eu vou tomar uma xícara de resiliência aqui só um pouquinho, então, ok, agora eu estou pronto para sentar na mesa de negociação. Por quê? Porque a negociação, às vezes, demora dias, meses, né? Tá cheio de aspectos inesperados. E eu preciso saber lidar com isso. Inclusive para esperar o momento certo, para ponderar e não agir por impulso. Porque a emoção, por exemplo,
A emoção da raiva, que é a emoção mais impulsiva que a gente tem, faz com que a gente tome atitudes que a gente pode se arrepender depois. Fecha logo esse jeito, do jeito que tá. Olha, quer saber? Eu não quero mais. Ele não aceitou as minhas condições. Agora eu tô bravo, também não vou fazer nada. Mas isso, a raiva faz com que, por exemplo, eu não enxergue a longo prazo, a médio prazo. Então, eu posso estragar um bom relacionamento profissional por conta de um impulso que eu não consegui administrar. E aí é importante que a gente diga o seguinte, Marcelo, quando a gente fala assim, mas você tem que administrar isso, mas administrar não é controlar. E esse acho que é um erro muito comum de todos os profissionais, inclusive os profissionais da área de vendas, porque esse é um erro histórico. A gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, ninguém da nossa geração. Estamos aprendendo agora, porque inclusive em termos de pesquisa, no mundo inteiro, e não é só o Brasil, isso é muito novo. Isso começou dos anos 60 para cá, que é praticamente nada. Então a gente não aprendeu. Então a gente ainda comete erros, por exemplo, achando que a gente pode controlar as emoções, que é uma frase assim, isso em curso de vendas tem muito, né? Controle as suas emoções porque a gente tem que ser racional. Só que tem um erro aí, a gente não controla as nossas emoções. Cientificamente falando, a gente não controla. A emoção é como um cachorro que fica latindo ali na porta. Uau, 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 ela tá ali latindo, você tá escutando, aquilo tá te incomodando, você tá provocando em você uma sensação, eu quero sair dali, o outro também tá percebendo o seu incômodo, tem alguma coisa errada, desandou tudo, mas você não controla. Você não consegue fazer o cachorro se calar. Eu também não tiro o meu nariz, por exemplo, porque eu não quero usar máscara. Eu não tiro. Eu sou obrigado eu não gosto de usar máscara, mas eu tenho que ir para uma mesa de negociação, todo mundo de máscara hoje em dia. Eu não tiro o nariz. Então, eu dizer que eu controlo as minhas emoções é a mesma coisa de achar que eu vou conseguir calar o cachorro do vizinho, porque eu vou controlar as suas emoções também, ou tirar o nariz e deixar o nariz em casa porque eu não quero usar máscara. Querendo ou não, as emoções acontecem. Acontece um estímulo qualquer, que pode ser inclusive imaginário, não precisa nem ser real. Olha que legal isso. Não precisa nem ser real. Eu tenho medo de não bater a meta. Eu preciso muito dessa bonificação e tal, estou contando com ela, ou preciso mostrar resultado, estou sendo pressionado, preciso. Essa pressão que ela existe, é comum na área de vendas, mas na minha cabeça ela pode estar tão grande, ela pode ser maior do que eu imagino, e isso interfere na hora de eu me apresentar. Isso interfere na hora de eu apresentar. Cara, eu estava tão nervoso porque eu não conseguia parar de pensar o que fulano vai dizer, né? Não tem isso? O que fulano vai dizer da apresentação que eu preparei? E isso, quando o cara perguntou, eu esqueci nome, deu branco, atrapalhou minha memória, tudo isso. Então, é importante que a gente saiba que a gente não pode controlar, mas a gente precisa aprender a lidar com. Preciso aprender a lidar com raiva, preciso aprender a lidar com tristeza, às vezes você chega lá numa hora, a resiliência vai te ensinar, por exemplo, a saber esperar o momento certo. E a empatia também. Às vezes você está lá, marcou uma reunião, sei lá, 30 dias, 15 dias, está esperando, precisa daquele resultado, mas quando você chega lá, aquela pessoa que você vai negociar, ela teve um mau dia. Ela perdeu alguém agora, por exemplo, contra a pandemia, ela bateu o carro, sei lá, ela não está num bom dia. E se você souber equilibrar as suas emoções e desenvolver, que também isso a gente aprende na educação emocional, uma empatia para perceber na linguagem corporal dela como ela está, você vai saber que talvez não seja a hora de falar, ou então você vai conseguir usar alguma expressão, usar alguma forma de acolhimento, algum termo ali, que ela vai se sentir acolhida e vai se desarmar. E aí você vai conseguir Mariana, negociar. E tem uma questão que você trouxe aí, porque
num primeiro momento, a gente estava falando da educação emocional como uma coisa muito individualizada. E você agora já começou a trazer um ponto muito importante, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, que é essa gestão da relação com o outro, porque ela também faz toda a diferença para a nossa educação emocional. Não cabe só os nossos aspectos internos. A maneira que a gente lida também com as pessoas ao nosso redor, com o nosso cliente, com os nossos pares, com as nossas lideranças, eu imagino que façam toda a diferença também para um bom desenvolvimento disso e, consequentemente, para a melhoria dos resultados, né? Claro, claro, Marcelo. É porque é o seguinte, por que as pessoas associam muito a educação emocional ao eu, ao como eu me sinto? Até porque agora na pandemia tá, né, assim, felizmente estamos falando muito de saúde mental, que importa mesmo, é verdade, precisamos administrar as nossas emoções de forma saudável, precisamos criar ambientes saudáveis. Mas nós somos seres sociais. Distanciamento social não é isolamento afetivo. E não tem venda sem relação. Não tem trabalho sem relação. Não tem. Ninguém trabalha só, nem o escritor que senta ali e escreve um livro, nem ele, que a escrita é um ato solitário, mas ele não escreve para ele escreve para alguém. Então, até isso tem a relação com alguém. Então, a gente não pode falar, eu não posso falar de mim sem falar do outro. Não tem só eu no mundo, né? Eu não existo só. Não tem eu e outro, né? O outro, né? Assim, eu só existo porque existe alguém. O vendedor só existe porque tem um comprador. Então, isso é relacional, Só que aí como é que a gente faz? Não adianta só também eu ser um especialista em leitura corporal. Não, olha, eu fiz um curso de empatia que me ensinou tudo, aprendi tudo em 24 horas, eu vou lá, sei tudo sobre você, mas eu não estou vendo, não estou me vendo. Sabe a história, né? De que eu preciso olhar para trás e ver se eu não estou deixando rastros, o macaco que precisa aprender a olhar o próprio rabo? É isso. Porque se eu também não estou sendo assertivo, a minha falta de educação emocional atrapalha a minha linguagem, atrapalha a minha clareza, atrapalha a minha objetividade, me provoca problemas de memória. A mensagem que eu passo na voz, ela é trêmula, portanto, ela causa insegurança ou até desconfiança, aí não tem milagre. Então, a educação emocional começa comigo, mas o objetivo dela é fazer com que a nossa relação seja produtiva, e não só para mim, mas ela seja produtiva para você também. Perfeito, perfeito. Diz uma coisa, Mariana, tem assim algum caso, algum case que você possa trazer aqui para a gente do impacto que essa evolução da educação emocional, dessas relações, né, internas e externas, tenham impactado de uma maneira positiva nos resultados, nos objetivos de profissionais de vendas? Tem. Eu vou até contar um caso recente que foi bem feliz. Eu trabalho há muitos anos na área e antes de trabalhar mais diretamente com educação emocional, eu sempre trabalhei também com comunicação eficiente, porque a comunicação eficiente ela é resultado de uma educação emocional. Né? Assim, se eu não consigo equilibrar as minhas emoções, eu não consigo falar com clareza, com objetividade, com assertividade e não consigo fazer um bom fechamento. É um complemento. Mas eu tenho dois exemplos recentes de ex-alunos até que me procuraram para contar resultados. Um deles trabalhava na área de imóveis, era corretor, na época ele era corretor, e ele não conseguia fechar a venda de uma... Ele chegou assim para mim, falou assim, olha, eu vim aqui porque eu cheguei no meu limite. Eu não consigo assinar um contrato de uma venda, de um apartamento que está vendido, mas eu não consegui, eu estraguei tudo. Eu disse um negócio na hora que eu estraguei tudo, e eu disse porque eu estava nervoso, e no final eu fui tentar acertar e não consegui. Aí eu falei, mas o que foi que você fez de tão grave? Ele falou assim, eu fui tentar ser engraçado e eu fui mal educado. Eu fiz uma piada de mau gosto com o peso do meu cliente. Ai, comum, né, na área de vendas, bem comum. Meu Deus isso. Do céu. Bem comum. Mariana, não, deve ter muita vamos chegar gente para que tá descontrair. aqui.
Muita gente que está aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, pode ter certeza que está se identificando de alguma forma com essa história que você está contando. Mas é muito comum, é muito comum. Porque uma das regras, né, que se aprende, por exemplo, de negociação é descontraia o ambiente, vamos relaxar, vamos tirar a atenção. E uma das coisas que todo mundo aprende que relaxa a atenção é contar piada. Ah, vamos fazer uma brincadeira, vamos descontrair, pronto. Mas, ao invés de uma piada, essa pessoa jogou um tijolo, né, na cara do outro. Ela não jogou uma piada, ela não fez rir. A pessoa tinha sérios problemas de aceitação, problemas de saúde e tal. Não, mas você quer dizer o que com isso? Não, mas não, foi só uma piada. Piada, isso para você. O negócio desandou. E essa pessoa, que já era um homem de 40 e poucos anos na época, e essa história que eu tô contando, esse preview aí tem 10 anos. Aí agora eu vou contar o de agora. Ele contou chorando, porque, enfim, era o emprego dele, né? Ele tinha sido severamente repreendido e foi me procurar para conseguir lidar com isso. Eu acompanhei durante um período e tal, e a gente foi explicando por que ele tinha soltado. A gente foi tentando refletir, porque afinal de contas, por que você soltou uma piada dessa sem graça? Porque você não olhou o outro. Ele só se olhou. Ele não olhou nada. Ele não viu a pessoa. Ele viu a venda. Ele viu o número. Ele viu a meta batida. Mas ele esqueceu do principal. A relação é pessoa a pessoa. Existe B2B? Existe. Mas existe muito mais o P2P. Person to person. Verdade. Né? É pessoa a pessoa. É pessoa a pessoa. E se você não tem esse pessoa, se você não consegue olhar o outro, ele falou, não, realmente, olha, eu fui tão, né, focado, eu preciso bater e tal, só vamos assinar e tal, que eu botei tudo a perder. Bom, depois do acompanhamento, encontrei com ele recente e tal, e ele falou, eu vou te atualizar do que aconteceu. Ele foi evoluindo, foi aprendendo, e ele começou a investir nessas relações mais individualizadas para ele, em como ele se vê, em como ele vê o outro, e hoje ele é diretor até de uma grande imobiliária, uma grande incorporadora de imóveis aqui, e acabou se destacando. Ele falou, e até hoje eu levo isso comigo, assim, ele falou, eu passei muito tempo com uma plaquinha assim, piada sem graça não fecha venda, sabe, assim, cuidado com as piadas sem graça, uma coisa assim, sabe. E um outro caso que até hoje eu trago comigo, foi do quanto as pessoas que trabalham com vendas precisam aprender, e isso eu ouvi isso de uma pessoa na prática, precisam aprender a se observar, a se escutar. Foi um caso de um aluno que ele falava, mas ele falava muito rápido. Então era o tempo todo assim, não, olha, porque o negócio é o seguinte, a gente vai aqui, olha, tá tudo escrito aqui, certo? Ele tinha uma verborragia, falava rápido demais. E isso porque a voz é emocional. E quando você faz isso, você passa uma insegurança. Sabe aquela sensação, essa aqui eu vou falar, que todo mundo já se identificou. Sabe quando você vai fechar uma venda e a pessoa fala assim, eu sei... não, tá tudo certo, eu tô vendo aqui, Marcelo, tá tudo certo, mas eu vou pensar. E você sai assim, eu não sei por que esse cara não fechou, eu não sei o que foi que houve. Você já teve essa sensação? Acho que todo mundo já teve, né? A gente já teve como comprador e como vendedor. Eu não sei o que aconteceu. Fui lá, o cara tem dinheiro, o cara foi disposto, era uma reunião de fechamento e de repente pode apostar que foi algum erro de comunicação na relação aí. Foi algum problema emocional na relação. Por exemplo, o ter falado rápido demais, já que a mensagem que a gente passa pela voz, ela é emocional. O falar rápido demais pode ter dado para outra pessoa uma sensação de insegurança ou então de ter algo a esconder. O rápido demais geralmente associa a esconder alguma coisa. Não, mas deixa eu ver. Não, mas olha, tá tudo certo. Né? Insegurança, às vezes, é o falar baixo. Sabe aquela pessoa que mal abre a boca para falar, assim, ó?
ela não abre muito bem a boca para falar, e aí ela fala muito baixo, assim, ou então ela, né, abaixa a cabeça, e se você quiser, você precisa fazer um esforço muito grande para entender. Verdade. Aquilo é, a voz não sai, a voz é extremamente emocional. Você pode dominar muito o conteúdo, pode estar ali tudo escrito, pode estar tudo detalhado, todos os cálculos muito bem feitos. Mas se você não conseguir se expressar adequadamente, você vai botar tudo a perder. E aí esse outro caso foi dessa pessoa que falou assim, olha, eu percebi que as pessoas não entendiam o que eu falava. Eu tinha tanta pressa em fechar, que as pessoas falavam assim, não, mas elas ficavam desconfiadas, achando que talvez eu estivesse fazendo alguma coisa errada, porque eu falava rápido demais. E eu forçava passava, a venda, então, né? Forçava a venda. Forçava uma situação, né? Acaba gerando um desconforto, né? Exato. Quando a gente também não equilibra corretamente as emoções, a gente pode parecer autoritário. É verdade. A gente pode... E ninguém Mariana, gosta de passar por isso. Foi o que você disse, né? Você pode estar transmitindo uma insegurança, como você também pode estar transmitindo um autoritarismo, ou seja, de qualquer maneira você está transmitindo algo que você não gostaria dentro daquela mensagem. Sim. E para a gente, Mariana, assim, de uma maneira em geral, né? Porque isso afeta diretamente quem trabalha com vendas, mas nesse momento que todo mundo está vivenciando hoje, de grande instabilidade emocional no mundo de uma forma em geral, né? Seja com vendedores, com clientes, com liderança, seja quem for, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, você tem assim alguma dica do que a gente pode estar fazendo para conseguir lidar de uma forma ainda mais positiva com essas emoções e conseguir potencializar os nossos números, conseguir potencializar os nossos resultados diante de algo tão instável emocionalmente como o mundo anda, né? É verdade, Marcelo. Bom, tenho sim. A primeira coisa é a gente naturalizar a forma como a gente se sente. Ou seja, emoção não é para ser escondida na gaveta ou então controlada. A gente tem que parar de achar que a gente tem o controle das nossas emoções ao ponto de trancá-las na gaveta e jogar a chave fora. Então, a emoção faz parte do ser humano e ela está na base das nossas relações. Isso fisicamente, fisiologicamente, neurocientificamente, do ponto de vista antropológico, sociocultural, assim, todas as ciências convergem para isso já. Então, por mais que o homem diga assim, e nas áreas de vendas, nas áreas executivas, isso é muito comum. Não, aqui é uma atividade racional, deixa a emoção fora. Não dá. Tá? Então, a gente precisa aceitar que, da mesma forma que eu não tiro o nariz para não usar máscara, eu não deixo as minhas emoções do lado de fora. Então, como eu me sinto afeta como eu estou pensando e, portanto, também afeta as minhas atitudes. Sabendo que isso é normal, inclusive para homens, mulheres, independentemente de classe social, de cargo que ocupam, de posição financeira, etc, etc. Sabendo que isso é normal para todos os seres humanos, eu preciso aprender a lidar com elas. Então, eu preciso entender que quando eu estou com raiva, eu estou falando mais alto, falando mais depressa, sendo impulsivo, corro o risco de parecer autoritário. Ou se eu estou triste, a outra pessoa pode captar o meu desânimo, pode captar que eu não estou muito afim que isso aconteça, pode parecer preguiça, pode parecer leniência. Ou se eu sou uma pessoa tímida, eu já falei muito sobre isso também, na área de vendas, sobre timidez, porque as pessoas acham que os tímidos não são bons vendedores, não são bons comunicadores, não tem isso? E você sabe que não é verdade? Só um parênteses, assim, primeiro, porque os tímidos são ótimos observadores, ótimos ouvintes e falam com mais clareza e objetividade. Eles são muito mais objetivos, porque ele não vai ficar um tempão falando, porque ele não quer correr o risco de se expor, então ele vai direto ao ponto, e aí ele vai lá e são ótimos fechadores de vendas. Mas então eu preciso entender como lidar com isso, como eu me sinto, para daí construir naturalmente um processo de empatia e olhar o outro. Porque senão a gente não tem fórmula mágica,
tá? Não tem uma cartilha da felicidade que, olha, faça yoga, medite, é ótimo, mas o que funciona para mim pode não funcionar para você. Verdade. E tá na hora da gente parar de distribuir fórmulas mágicas por aí, sabe? Sim, precisamos incentivar que cada um busque a sua saúde mental, o seu equilíbrio emocional, assuma que tristeza faz parte das nossas relações, tristeza não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de covardia, medo não é sinônimo de covardia, nada disso, é normal, é uma reação natural do nosso organismo, que inclusive provoca mãos trêmulas, sudorese, olhos arregalados, tremulidade na voz, a voz fica trêmula, problema de memória, provoca tudo isso. Então, se eu conseguir aprender, se eu encarar com naturalidade, vai ficar mais fácil aprender a lidar e depois também as relações vão fluir com mais assertividade e com mais produção mesmo, produtividade para todos os lados. A gente precisa incluir na nossa rotina coisas simples como é que eu estou me sentindo agora, sabe? O que é que isso provoca em mim? Tem um exercício que eu tenho dado muito para todo mundo de todas as idades. Inclua na sua rotina 2 perguntas. Primeiro, como eu estou me sentindo agora? Né? Assim, na hora de ali fechar uma venda, ou então depois que você saiu. Como é que eu estou me sentindo agora? E o outro como é que a minha respiração está agora? Porque a respiração é o termômetro das nossas emoções. Se eu estou tranquilo, a minha respiração também está tranquila. Mas se eu estou no momento de tensão, a nossa respiração está ofegante, está mais curta, ela está só presa aqui em cima. Né? A minha fala fica mais rápida. O corpo fala, né, Mariana? Não é mentira. Então, hoje, eu acho que assim, a gente está num nível tão inicial de educação emocional, mas ao mesmo tempo tão urgente, ou seja, a gente sabe tão pouco, mas precisa saber tanto, que o primeiro passo é esse: incluir na rotina diária como é que eu estou me sentindo e o que a minha respiração está mostrando a respeito das minhas emoções. E a partir daí, buscar entender o que a gente pode, como é que você pode se ajudar. Porque, infelizmente, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo. Já antes da pandemia, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, nós já tínhamos 20 milhões de brasileiros diagnosticados com algum tipo de transtorno de ansiedade em 2018, antes da pandemia. Agora, então, a gente nem tem mais esse número. Nós também somos os campeões mundiais de antidepressivos. Então, isso é muito significativo. Isso significa que a gente precisa aprender a lidar com o que a gente sente, se a gente quiser pensar com mais eficiência e ter atitudes mais produtivas e assertivas. Perfeito, Mariana. Olha, eu me identifiquei com tanta coisa que você falou aqui, principalmente, né, a questão de você não tentar controlar suas emoções, mas sim desenvolver uma maneira de poder lidar com elas de forma cada vez mais positiva, né, para ter resultados melhores e, claro, uma vida também cada vez melhor, né? Mariana, muito obrigado por esse bate-papo, foi sensacional poder te reencontrar aqui, foram ótimas as informações que você trouxe, tenho certeza que vai ajudar não só a mim, como muita gente que está ouvindo e vendo a gente, a conseguir de uma forma, né, cada vez mais positiva, lidar com as suas próprias emoções, com a emoção do outro, e observar a evolução e o impacto que isso tem na vida da gente. Obrigado aí pela tua participação e pela tua presença. Eu que agradeço, Marcelo. Foi um prazer, uma delícia essa conversa contigo. E eu estou à disposição, viu? Até mais. Um grande abraço. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje do Ciência da Venda Podcast. Hoje a gente falou sobre empoderar-se, como mostrar o seu melhor e potencializar os resultados das suas vendas. Obrigado novamente, Mariana, pela participação. Obrigado a você que está aqui nos assistindo. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Para acompanhar os próximos episódios e conteúdos extras. Deixa aí o seu like. E caso tenha ficado alguma dúvida, já sabe. Escreve aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar com você. Muito obrigado e até a próxima.